O trono de Deus é movido por bicombustível: oração e adoração. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A oração une o altar ao trono. A forma de se falar com Deus ainda é a mesma, analógica. Joelhos no chão. Pastor, eu não tenho como orar de joelhos. Ora sentado. Pastor, não aguento orar sentado. Ora em pé. Pastor, não aguento orar em pé. Deita e ora. Pastor, não dou conta de orar em pé, nem deitado, nem sentado, nem de joelho. Então morre, você tem que morrer. Não precisa palavras bonitas para conversar com Deus. Magnificentíssimo, ó imarcessível. Porque tem gente que quer orar impressionando a Deus. Orar é apenas conversar com Ele. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. 29 anos atrás, me lembro, era representante da Gillette do Brasil, trabalhava o dia inteiro. A minha congregação ficava numa favela chamada Inferninho, lá em Salvador. Ao lado tinha a discoteca de Chiquinho, era o Ralabus, que a gente dançava lá o dia todo, noite toda, final de semana. Curtia a reggae de Bob Marley. Oh, everything is gonna be alright. Todo dia eu estava lá dançando, e lá eu aceitei Jesus como meu Salvador naquele lugar. Era 5 metros de largura por 12 de comprimento. E eu trabalhava o dia inteiro. Eu me lembro que naquela época, quando eu aceitei Jesus, eu estava com uma camisa da Janis Joplin. Eu era fãzaço do Guns N' Roses, Pink Floyd, C.D.C., Aerosmith. Não é desse tempo não. Me lembro das músicas que eu cantava. Welcome to the Jungle. Eu me lembro que no Heaven's Door, Sweet Child Mine. I used to love, but I have to kill her. Olha que música, olha que letra. I used to love, but I have to kill her. Eu costumava amar, mas eu tive que matá-la. Olha a música. Então eu curtia, porque eu era muito doido, tatuado, argola na orelha. E eu conhecia Jesus no meio de um povo que Deus falava. E eu saía à tarde do escritório, eu ia caminhando para a igreja, porque ficava assim em torno de uns 3 quilômetros. E eu me lembro, pastor, que assim chegando cerca de 200, 300 metros da igreja, a gente estava ouvindo o barulho da igreja. Os irmãos orando, as irmãs cheias de filhos, não tinha a salinha das crianças, e elas agarradas com seus filhos, forçando-os também a orar. Eu chegava na igreja, eu tinha que entrar de ponta de pé, para não pisar nas pernas das irmãs, dos irmãos, e a igreja repleta às 7 horas da noite, para buscar a Deus. Todo mundo tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Quem não era batizado com o Espírito Santo, queria ser e buscava até Jesus batizar. Oh, saudade! Deus movia. Todo domingo à tarde a gente estava comissionados a evangelizar. Era uma caixinha de som chamada Vati-Som, e uma guitarrinha Giannini, que nem Jesus afinava aquela guitarra, porque era subtonada. A gente fazia aquele culto ali no meio da favela, e as pessoas se juntavam e se rendiam a Jesus, e Jesus batizava pessoas na rua com o Espírito Santo. Chiquinho ficou endemoniado com a minha conversão. Sabe o que ele fazia? Ele começava a ligar o som aos sábados e aos domingos, na hora do culto, som altíssimos de Alpha Blondy, de Bob Marley, desses caras, sabe? Gregory Isaac, olha o nome que me veio à memória agora, que era reggae que a gente curtia. E sabe o que a igreja fez, pastor? Nós começamos a orar e jejuar, orar e jejuar. Aí Chiquinho disse assim, ó, eu vou vender a discoteca para vocês. Nós compramos a discoteca. Hoje a igreja lá é sede de setor. Pegue na mão de alguém, por favor, pegue na mão de alguém. Diga, você precisa voltar a orar. Os dons espirituais, pastor, os dons espirituais eram evidentes. Interpretação de línguas, curas. Hoje estão esculhambando com o evangelho, pastor. Estão inventando línguas estranhas, irmã Elian. Plix, plox, plux. Que diabo é plix, plox, plux, pastor?
Joma é um Exu. Joma é um Exu que tem na Bahia, nas matas. Diga o quê? Estão esculhambando com o evangelho, com o pentecostalismo. Homens vestidos de roupa de sacerdotes de matriz africana, com incensário na mão rodando, com espada. Vi um culto em que o obreiro sai do altar, vai na coluna central da igreja, trepa na coluna e fica com a cabeça, com o espírito do pica-pau. E está virando moda, até nos stand-up, as pessoas estão zombando das línguas estranhas. Fale, morrer, shema, cantema. Aoremala, shana, candama. Mahasumi, idore, shema. Mabi, ore, shake. Mahi, omishi, ore, shake. Não! Chegou a hora de edificarmos um altar para Deus. Fale as línguas que o Espírito Santo plantou no seu espírito. A igreja sabe quando você está falando a língua do Espírito Santo. A igreja sabe. Levanta a mão. Amarrarashime. Oh, não. Sério. Ai. Levanta a mão, 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 levanta a mão. Bate na mão de alguém aí, bate com força para ficar vermelho. Pergunta assim: você é pentecostal? Pergunta aí: você é pentecostal? Você é pentecostal? Então me dá um sinal aí, vai. Alabara canta. Uma geração sem experiências com Deus. Pastor, eu termino aqui. Eu não vou no Santíssimo, senão a gente não sai do Santíssimo. Uma geração que não busca. Jovens, por favor, jovens, busquem a Deus. O batismo com o Espírito Santo salva, pastor? Não, mas é uma experiência. O evangelho é empírico. Tem essa experiência, busque essa experiência. Vocês busque até você ser batizado. A minha irmã esperou por 16 anos em buscando, até que uma manhã de domingo lá na nossa igreja, eu pregando, Jesus a batizou com o Espírito Santo. O meu primeiro pastor era um velhinho, já com 80 anos de idade, Vladimir Araújo. Aceitou a Jesus bem cedo, criança. Foi batizado com o Espírito Santo depois de 40 anos de crente. Busque essa experiência com Deus. O evangelho é empírico. Por favor, saia da margem do rio. Caminhe mais um pouco. Tenha essa experiência com Deus. Olha só, o altar do incenso se ora e se adora. É aqui que se adora. Como assim, pastor, se adora? Deus é movido por adoração. O que é adoração, pastor? Não é todo tipo de cântico que é orar. Não é todo tipo de cântico que é adoração, não é. Tem cântico que você canta que é uma oração. Tem cânticos que você canta, como o cântico da irmã Elian, esse último aqui. Isso aqui é uma declamação. 300 com buzina, 300 com... Isso aqui, é salmos.
Mas a maioria das músicas que a gente canta hoje são mais músicas antropocêntricas. É o homem, você vai ganhar, vai vencer, vai passar o mar. Se não passar o mar, você abre, o mar vai se abrir. Se o mar não se abrir, tu passa nadando. Se não se nadar, tu bebe a água do mar, mas tu vai